passo a viver num outro patamar. Eu agora não tenho mais energia. Eu perco a minha sexualidade, eu perco a minha força muscular, eu perco a minha capacidade de raciocinar em 3 dimensões, eu perco a minha estrutura óssea, causado pelo médico. Quer dizer que Deus fez o colesterol e disse assim, eu vou sacanear a humanidade. Eu vou fazer um produto, uma substância que é fabricada em todas as células do corpo. Eu só vou fazer para estragar a alegria dos seres humanos. Se você tiver colesterol abaixo de 150, você não produz vitamina D. Por que que meu colesterol está elevado? Por que que ele está elevado? Claro que se eu pegar pessoas que estão com colesterol elevado, provavelmente elas vão viver menos. Aí por isso que tem que tomar o remédio, né? Porque agora eu tenho colesterol alto. Quando cai o colesterol no cérebro, você perde a sua capacidade de raciocínio. Você vira um zumbi. Ele é tão fundamental que quem criou o mundo disse assim, ó, isso aqui não pode faltar. Não podemos depender da dieta. Nós temos que fazer o corpo produzi-lo. É tão importante que o corpo tem que produzir. Você tem colocado as dicas do Dr. Lair em prática? Então, conte pra gente as melhorias que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no melhor que está tendo. Então, a mensagem que você vai levar para casa é essa aqui, ó. Que o colesterol é um esteroide, é ali que está o colesterol. Ele é um lípide, mas não é uma gordura. E a frase que você vai guardar para a prova é a seguinte: toda gordura é um lípide, mas nem todo lípide é uma gordura. Eu sei que o seu colega cardiologista acha que colesterol é gordura. Aí começa o problema. Tanto é que ele fala assim para você, você não pode comer gordura, que aumenta o colesterol. Mentira! Colesterol é feito de carboidrato. Se você quiser baixar o seu colesterol, corte o seu açúcar. Corte o seu carboidrato. Porque colesterol é fabricado no fígado a partir de carboidrato. Tem nada a ver com gordura. O negócio é sério. Colesterol é sintetizado por praticamente todos os tecidos do corpo humano. Quer dizer que Deus fez o colesterol e disse assim, eu vou sacanear a humanidade. Eu vou fazer um produto, uma substância que é fabricada em todas as células do corpo. Eu só vou fazer para estragar a alegria dos seres humanos. Claro que não. Colesterol, sem colesterol, meu filho, não tem vida não. Você não sabe o quanto que o colesterol é importante. Por isso que ele é fabricado em todas as células do corpo humano. O colesterol só funciona como um precursor dos ácidos biliares. Se você não tiver ácido biliar, você não absorve vitamina A, nem D, nem K, nem E, nem minerais. A sua paciente que removeu a vesícula, ela está doente. Ela não tem sintomas, mas ela está doente. Ela não é uma pessoa saudável, porque tirou a vesícula dela. Ah, não, tira a vesícula, é bobagem. Aí pronto, começa o problema. Porque eu preciso do ácido biliar. O colesterol produz todos os hormônios esteroides. O colesterol produz a vitamina D. Só a vitamina D controla 2.000 genes. Você tem 23.000 genes funcionais. 10% da sua genética, aproximadamente 10% da sua genética é controlada pela vitamina D. Se você não tiver colesterol adequado, quem tem colesterol abaixo de 150, qualquer lugar tá bom, Maurílio. Se você tiver colesterol abaixo de 150, você não produz vitamina D. Olha o estrago. Você não produzindo vitamina D, você perde o controle em mais de 2.000 genes. Você se predispõe a câncer. Eu vou mostrar para você que colesterol baixo aumenta câncer. Você se predispõe a todo o processo infeccioso, seja bacteriano, seja fúngico, seja virótico. Olha os estragos que vão acontecendo. É de extrema importância que as células dos principais tecidos do corpo recebam um suprimento contínuo de colesterol. Por décadas, tem dito que a gordura saturada entope artérias e causa doença cardíaca. Mas só tem um problema. Ninguém nunca, jamais provou isso. Eu desafio você.
a me trazer um trabalho científico. Eu vou te mostrar em números que provam o que eu estou falando. Eu desafio você, qualquer colega seu, a trazer um trabalho científico mostrando que gordura saturada causa problema. Tá? O colesterol é elevado. Por que o colesterol, meu colesterol está elevado? Por que ele está elevado? Pode ser que seus hormônios estejam baixos. Você tem um distúrbio hormonal. O seu hormônio está baixo, por um mecanismo de compensação, o colesterol aumenta. Porque mais colesterol, mais hormônio. O organismo está tentando produzir mais hormônios. Ou você tem uma toxicidade. E o colesterol é destoxificante. Então, quando eu tenho tóxicos no meu corpo, eu tenho mercúrio, eu tenho chumbo, eu tenho cádmio, porque eu fumo muito, o meu colesterol sobe para fazer a destoxicação dos metais pesados. E dieta e suplementação inadequada. Eu tenho um distúrbio nutricional. Se eu tiver um distúrbio nutricional, se eu tiver um distúrbio hormonal, se eu tiver qualquer grau de toxicidade, que passa de um limiar, o meu colesterol irá aumentar como mecanismo de compensação. Claro que se eu pegar pessoas que estão com colesterol elevado, provavelmente elas vão viver menos. Mas não tem nada a ver com colesterol. Elas vão viver menos porque elas estão me dizendo que ou elas têm distúrbio hormonal, ou elas têm toxicidade, ou elas têm distúrbios nutricionais. Que o colesterol, por um mecanismo de compensação, aumentou. Então vamos entender isso aqui. O senhor hoje vai sair daqui sem nenhuma dúvida, te garanto. Vamos pegar o acetil-CoA. Muita coisa começa do acetil-coenzima A. Entre elas o colesterol. O acetil-coenzima A, ele vira o HMG-CoA. Hidroximetilgliceril-coenzima A. Que vira o mevalonato. Que vira o farnesil pirofosfato, que vira o esqualeno, que é anticâncer, que vira o coenzima Q10, que o seu coração e o seu cérebro não conseguem funcionar bem, e os seus músculos, o coração, os músculos e o cérebro não funcionam bem sem coenzima Q10. Guarda essa. E o dolicol. E o esqualeno que vai formar o colesterol. Como nós sabemos, o dolicol, ele trabalha na membrana do retículo endoplasmático, na organela, extremamente importante para a funcionalidade da célula. O coenzima Q10, se não tiver coenzima Q10, não tem energia. Se não tem energia, não tem vida. Quando eu baixo o colesterol de uma pessoa, eu também estou baixando o coenzima Q10 dessa pessoa. Ela vai ter menos disponibilidade energética na vida, ela vai ficar mais cansada, sem energia, o cérebro dela vai funcionar pior, porque sem coenzima Q10 o cérebro não funciona, etc, etc, etc. O esqualeno absorve hidrogênio e libera oxigênio, fundamental no processo da revitalização celular, e o colesterol em si está em todas as membranas celulares, produz a vitamina D, produz os sais biliares e produz todos os hormônios esteroides. Todos os hormônios. Então, se eu inibir essa enzima aqui, 3-hidrox-3-metilglutaryl-CoA, que as estatinas inibem, eu vou. Você lembra que eu falei? Se você inibir uma enzima ou inibir um receptor, você está procurando problema. Então, na hora que eu inibo isso aqui, tudo isso aqui cai. Antes do colesterol cair, cai o coenzima Q10. Antes do colesterol cair, cai o esqualeno. Antes do colesterol cair, cai o dolicol. Aí os problemas começam. Vocês vão ver quais são esses problemas. Então isso aqui está a cascata dos hormônios esteroides. Quando eu baixo o colesterol, eu diminuo a minha progesterona, eu diminuo o meu cortisol, eu diminuo o meu DEI, eu diminuo a minha testosterona, eu diminuo meus estrogênios. Está tudo diminuído. Eu passo a viver num outro patamar. Eu agora não tenho mais energia. Eu perco a minha sexualidade, eu perco a minha força muscular,
eu perco a minha capacidade de raciocinar em 3 dimensões, eu perco a minha estrutura óssea, porque tudo depende disso aí. Olha o estrago que eu estou fazendo na hora que eu diminuo a produção de colesterol lá em cima. O colesterol oriundo da dieta alimentar desempenha um importante papel na manutenção da saúde da parede intestinal. Os chineses já diziam, toda doença, toda saúde começa e termina no intestino. Ora, se eu não tenho colesterol suficiente na minha dieta, eu começo a ter distúrbio intestinal. Eu começo a desenvolver hiperpermeabilidade intestinal. Um estudo feito com mais de 120 mil indivíduos sadios em São Francisco, na Califórnia, mostrou que em 15 anos de follow-up, quanto mais baixo o colesterol, maior a chance de infecção. Está aqui o estudo direitinho mostrando que quanto menor o colesterol, mais infecção você pega. Principalmente se você é aidético. Aí a tua história é seríssima. Porque o paciente aidético com colesterol baixo, ele vai adquirir infecções recorrentes o tempo todo. Tá? O colesterol sobe nele como mecanismo de compensação. Ele vai no médico errado, o médico resolve tratar o colesterol dele. Aí que a desgraça acontece. Está aqui, ó. O que tem de triglicérido aí? Nada. O que tem de glicerol aí? Nada. O que tem de ácido graxo aí? Nada. Colesterol não é gordura. Isso chama ciclo pentano perido fenantreno. Ciclo pentano perido fenantreno. Esse grupo, esse núcleo aqui, ó. Colesterol não é gordura. Cai a ficha. Você pergunta para os seus colegas médicos, a maioria pensa que colesterol é gordura. Colesterol não é gordura. Colesterol é um lípide. Nem todo lípide é gordura. Toda gordura é lípide. Colesterol não é gordura, e sim um lípide. Colesterol é sintetizado no fígado a partir de carboidratos e não de gordura. Você quer baixar seu colesterol? Pare de comer açúcar. Pare de comer pão. Pare de ingerir massa. Porque seu colesterol vai baixar. Não precisa de remédio, não. É só cortar os carboidratos que acaba. Agora, se eu corto a gordura, eu tenho que comer alguma coisa. Aí eu vou comer açúcar, eu vou comer carboidrato. Você não pode comer gordura. Ah, eu não posso comer gordura. O que sobrou para mim? Ah, sobrou para você proteína, mas não come muita proteína, não, por causa do fígado, do rins, hein? Os rins, tá? E muita proteína da osteoporose, não come não. Ah, então sobrou o quê? Sobrou carboidrato. Aí eu vou ingerir carboidrato, meu colesterol vai subir mais ainda. Aí eu tenho, por isso que eu tenho que tomar o remédio, né? Porque agora eu tenho colesterol alto. Causado pelo médico. Tá bom? Os sais biliares são necessários para a absorção de gorduras essenciais, vitaminas A, D, E, K, minerais. A vitamina D é proveniente do colesterol, diretamente. Diretamente. O colesterol é incorporado no interior de todas as camadas da parede celular e na bainha da mielina. Se você não tem mielina, você imagina a eletricidade na sua casa com os fios desencapados. Começa a dar curto-circuito. O cérebro é a mesma coisa. Mais de 70% do cérebro é colesterol, é gordura. A gordura é lípide. Mais de 70% é lípide. Quando cai o colesterol no cérebro, você perde a sua capacidade de raciocínio. Você vira um zumbi. Como tem muitos aí que você conhece. São zumbis. Ah, o cara tem 60 anos de idade e está velho. O colesterol é necessário para a ação normal da circulação dos linfócitos T e B. Parte fundamental do sistema imune. Se eu tenho colesterol baixo, eu não tenho defesa imunológica. Qualquer lugar que eu vou, eu gripo. Qualquer lugar que eu vou, eu pego infecção. Que é o que está acontecendo. E as pessoas vão para o hospital e morrem. Porque os antibióticos agora, as infecções são resistentes aos antibióticos. Colesterol é tão importante para a vida que 80% a 90% é produzido pelo próprio corpo, principalmente pelo fígado, sem depender da fonte externa. Ele é tão fundamental que quem criou o mundo disse assim, ó, isso aqui não pode faltar. Não podemos depender da dieta. Nós temos que fazer o corpo produzi-lo. É tão importante que o corpo tem que produzir. 90% do colesterol que você tem é produzido no seu fígado.
Claro que usa a matéria-prima, usa o carboidrato que você ingeriu e fabrica no fígado. Aí, olha a importância, ó. Você acha que se não fosse tão importante, ele tinha ter essa dependência própria, ele não fica dependente de ninguém, ele mesmo, o próprio organismo produz, porque é importante demais, não pode faltar. Agora vamos começar a estudar colesterol e doença cardíaca. Então você tem que me acompanhar na história e entender por que está esse engano todo. E essa mentira não vai parar não, tá? Essa mentira está tão grande, você deve estar acompanhando aí o Lance Armstrong. O Lance Armstrong foi considerado o melhor atleta do mundo. O Lance Armstrong, para quem não sabe, ganhou a maior competição física de todos os tempos, 7 anos seguidos. 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Ele ganhou o Tour de France. O Tour de France dura 18, 19 dias. E é subindo e descendo de bicicleta. 18, 19 dias de prova. Ele ganhou 7 vezes seguida. Você imagina a quantidade de milhões de dólares de patrocínio. E agora eles descobriram que ele fazia uso de doping. E ele está declarando, ontem foi a entrevista dele com a Oprah, contando que todos esses anos negando, eles tiraram 7 títulos dele, não sei o que vai acontecer com ele, mas você imagina agora, ele fala assim, ó, eu enganei vocês. É mais ou menos assim a história do colesterol. Pior ainda, porque tem bilhões envolvidos, bilhões. Você vai morrer de velho, você vai ver de velhice, e você vai ver o colesterol ainda falando que é bandido. Ainda. Ainda bem que você vai ter essa aula guardada e você vai mostrar. A nota que você dá de 1 a 10. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. E se ainda não recebe os áudios incríveis e gratuitos do Dr. Lair, mande um WhatsApp com a palavra Eu Quero para o número DDD 35 988 26 1891. E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo.